Vamos falar de luto. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Muito bom dia! Estão me ouvindo bem? Coloquei o fone agora. Linda essa música, né, gente? Eu descobri, não por um acaso, porque não acredito no acaso, né? Já no meu processo de luto. Deve ter... Acho que eu descobri terceiro ou quarto dia depois que minha amiga faleceu. Linda, linda. Gente, eu tô aqui com esse cabelo hoje. Não deu tempo de secar, eu me enrolei aqui, não consegui chegar com antecedência da live. Cheguei bem em cima da hora, tanto que eu fui pegar água, pegar as coisas. Eu acordei hoje com uma dor, na verdade eu acordei de madrugada com dor aqui no pescoço, no ombro. Sabia muito bem se era gases, o que era. Mas eu vou contar pra vocês isso hoje da dor, porque eu acho que ela tem relação com o tema que a gente vai conversar. Vamos chamar a nossa convidada, gente? Pra quem não sabe, a gente vai falar sobre o luto hoje. E temos uma especialista em luto para conversar com a gente, Ana Flávia. Cadê a Ana Flávia? Deixa eu chamar ela aqui. E ó, quem já tá aí, pega o aviãozinho, manda para as pessoas que você conhece que passaram por lutos difíceis ou ainda estão passando. Chama elas pra live aí, bora lá, aprender a aliviar a dor do luto, gente. Bom dia, Tamires. Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo... Prazer estar aqui. Ai, eu que agradeço ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda, gente. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, A Fernando. Tamires fez uma... Pode falar. Desculpe.
Não, eu falei, você fez uma apresentação muito chique aí para mim, né, de um especialista. Estou me especializando. Estamos seguindo nesse caminho, né, construindo esse caminho de especialização. Ah, isso mesmo. Ó, seja todo mundo bem-vindo. O Fernando já começou a colocar algumas características ali do luto. Coloquem a de vocês, podem ficar à vontade sobre perguntas, sentimentos, como vocês se sentem com relação ao luto. A gente vai tentar esclarecer ao máximo aqui tudo que vocês colocarem, porque é mais importante atender a necessidade de vocês do que trazer um conteúdo propriamente dito. E a gente vai batendo esse papo. Para os seguidores da Ana Flávia que não me conhecem, talvez seguidores mais novos, né? Porque se for família, a gente vai contar aqui que a gente se conhece há, se eu não estou enganada, próximo de 20 anos, que vai fazer 20 anos que eu moro aqui. E foi logo depois que eu mudei para Cuiabá que eu conheci a Ana Flávia, por amigos em comum, família, né? Aí teve momentos que a gente estava mais próximo, teve momentos que a gente estava mais distante. E espero que a gente possa se aproximar mais agora por conta do trabalho, por conta dessa temática tão importante que a gente está vivendo e que precisa de uma rede de apoio para a gente aliviar as dores, lidar com elas de uma forma melhor. Então, para quem não me conhece, eu sou a Tamires Cortá, sou formada em Educação Física, trabalho atualmente com dores e movimento corporal, movimento emocional. A vida me colocou mais próxima da psicologia por conta do mestrado que eu fiz, que não era para ser um orientador professor da psicologia, e algumas coisas mudaram no meio do caminho, e acabou sendo. Eu comecei a estudar ali desvios posturais e aspectos psicológicos, conheci o questionário de Beck, conheci o DAS-21, os tão conhecidos aí para a área da psicologia, e comecei a perceber a relação tão intrínseca que é das nossas emoções, da nossa mente com o nosso corpo. A gente separa, a gente didaticamente, mas a gente vai vendo que na prática isso não é possível separar. E aí por isso é muito importante a gente falar disso se a gente quer entender o que a gente passa no nosso dia a dia. A gente precisa olhar para as nossas emoções, e eu comecei a olhar para isso no mestrado. E acabei me aprofundando um pouco mais, mas com uma visão um pouco diferente, que é com a medicina germânica, quando eu fiz o curso da leitura biológica. Para quem não conhece a medicina germânica, ela vê os sintomas de dores e doenças como uma forma do corpo restabelecer um equilíbrio emocional que foi perdido. Então, eu passei por um conflito emocional e aí a minha biologia precisa se alterar para garantir a sobrevivência. Aí eu preciso alterar mecanismos respiratórios, intestino, estômago, para que eu dê conta de sentir um cheiro desagradável na minha família, coisas que eu vou farejar ali, cheiros que não me apetece muito. Esse daqui, olha, essa situação da minha família não me cheira bem. Aí eu começo a ter alterações respiratórias. Eu passei por uma situação familiar que eu não digeri. Isso daqui, olha, eu até tive que engolir goela abaixo essa situação, mas ela é indigesta para mim. Então a gente aprende na medicina germânica que para todo sintoma biológico existe o seu correspondente emocional. Eu vou trazer um pouquinho aqui nesse paralelo com o luto, mas eu chamei a Ana Flávia para fazer essa live comigo hoje, por quê? Eu tenho percebido que eu passo pelas dores na minha vida, aprendo a lidar com elas e vou compartilhando com as pessoas como que eu faço isso, porque eu vejo que é útil para a maioria das pessoas, porque essa parte biológica, mais técnica, não é todo mundo que está afim de aprender. Aí eu tento decifrar ela um pouquinho para trazer aqui para vocês e como que eu aplico no meu dia a dia. E vai fazer 3 semanas agora que eu passei por um falecimento de uma grande amiga, muito importante na minha vida, que a gente se aproximou de 2 anos para cá, a gente se conheceu de 2 anos para cá, a gente se aproximou de abril, mais ou menos, para cá, e ela está envolvida em muitos contextos profissionais, em contextos pessoais da minha vida, e por mais que eu conheça muitos contextos religiosos, espirituais, emocionais, e fale sobre isso, eu percebi que não está sendo tão fácil como eu imaginava que seria. Aí eu queria compartilhar com vocês como está sendo a minha experiência,
Mas primeiro trazer uma especialista para falar o que é o luto, explicar o que é o luto e a gente vai batendo esse papo. Então, Ana Flávia, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho também, e aí já pode entrar no conteúdo do luto onde você quiser entrar, na definição, o que ficar melhor para você. Tá, joia. Muito obrigada, Tânia. Gente, como é difícil falar sobre luto, né? Quando eu comecei a estudar o luto, assim, rapidamente, meu nome é Ana Flávia, para aqueles que não me conhecem, sou amiga da Tamires já há algum tempo, tenho um carinho muito grande por ela. É um prazer muito grande estar aqui, porque realmente estou começando o meu caminho profissional, né, Tânia? Me formei tem um ano, fez um ano agora em setembro, então estou começando o meu processo de especialização, né, de construção profissional realmente. E o luto me chamou muita atenção ainda no estágio da faculdade de psicologia. Eu fui parar no hospital, né? Eu fui para o hospital geral, a gente teve estágio na clínica, estágio no hospital, estágio organizacional, né? Foram os grupos. No hospital eu tive contato com pessoas que perderam familiares porque ou estavam na aula de cirurgia, em decorrência, né, de algumas doenças, câncer, enfim, problemas de cardiologia, enfim. E aí, nesses contextos, eu fui entendendo que não se tinha muita material sobre luto, os orientadores tinham uma certa dificuldade de nos orientar em relação a como que a gente vai conversar com essa família, como que a gente vai abrir esse tema para essa família que não conhece a gente, que sabe que nós somos estagiários e que a gente não tinha muita experiência com nada. E eu falei, é importante falar sobre isso, é importante estudar sobre isso. Porque em todo momento da nossa vida a gente enfrenta pequenas perdas e pequenos lutos também, né? E foi estudando sobre luto que eu entendi isso. Então, quando eu me coloquei nesse caminho de estudar sobre luto, eu fui abrindo a minha cabeça, compreendendo um pouco mais do que é isso. E com a pandemia, isso se intensificou muito dentro do consultório. As pessoas estão buscando falar sobre isso, porque está tendo uma situação de perda e de luto geral, né? Todos nós perdemos alguém ou alguma coisa muito significativa na nossa vida na pandemia, né? Então, isso veio a calhar realmente para o meu campo profissional, assim. Eu acho que E você aí, podia começando... Por esclarecer favor. pra gente esse detalhezinho que você colocou aí, que a gente passa por várias perdas na nossa vida. Traz exemplos pra gente, você consegue, mais palpáveis? Claro. Porque às vezes as pessoas passam por situações de perda, não sabe que é uma situação de perda e que o corpo dela vai digerir aquela perda. Lida como algo normal. Ai, eu perdi meu pirulito. Vou dar um exemplo aqui que eu imagino que você vai dar outros aí também. Para uma criança, Uhum. perder o pirulito é uma perda. Ela vai ter que lidar com aquilo ali. Eu me lembro, gente, quando eu Exato. tinha aquele Tamagotchi, aquele bichinho que a gente brincava e Sim. cuidava, dava comida, ele nascia o bichinho e tudo mais. Gente, quando ele morreu, chorei. Chorei Ah, assim, de verdade, no fundo, assim, doeu. Aí minha mãe, é só resetar e ir atrás, que ele nasce de novo. Ai, mas não é o mesmo, Tamagotchi, não sei o quê. E os nossos pais, eles não foram criados com essa mentalidade de acolher esse tipo de luto. Aquilo é verdade para uma criança. Aquele luto precisa ser acolhido. Quais são os outros exemplos de luto? Ou se isso é exatamente. realmente um luto. É isso mesmo, Ana Flávia? É um luto. É um luto. Tudo que causa, assim, rapidamente, tudo que causa uma perda que é para você muito significativa, ou uma mudança muito significativa na sua realidade, a gente passa por um processo de luta em relação a isso. Então, por exemplo, um exemplo meu também, assim, eu estava muito acostumada com uma rotina, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Estabeleci a minha rotina de uma forma maravilhosa, fiz uma planilha maravilhosa, e aí fui convidada para um outro trabalho, que desestruturou toda a rotina que eu tinha organizado nas minhas planilhas. A sensação que eu tive é que eu estava diante de uma corda bamba, porque eu tinha que reestruturar toda a minha organização e eu tinha perdido muito tempo para organizar tudo isso. A sensação de perda do tempo, do meu tempo profissional, do tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, bateu em mim assim que eu falei, poxa vida,
como é que eu vou me adaptar a essa nova realidade agora? E eu fiquei tão ansiosa em relação a esse novo trabalho, porque era uma coisa muito grande, que eu comecei a desenvolver dores. E aí eu falei, poxa vida, cadê a Tamires para me ajudar? Lembrei de você, real. Assim. Mas tem outras situações de eu tô no meu trabalho, eu preciso de um determinado recurso. E eu não consigo encontrar esse recurso sabendo que eu sei lidar com aquilo, me traz uma sensação de impotência muito grande. Eu perco a minha possibilidade de resolver problemas. Isso é uma perda. Se eu estou com uma criança, igual você falou, e ela pede um brinquedo, para ela aquilo é muito significativo. Para ela dói perder aquilo. E a gente precisa respeitar essa dor que essa criança está sentindo naquele momento. Se eu estou com o meu carro e acontece um problema com o meu carro, eu perco todo aquele tempo, eu perco oportunidades de trabalho, né? E eu tenho que me adaptar a essa realidade e dar um jeito de resolver esse problema. Se eu recebo um diagnóstico, eu perco a minha tranquilidade, porque eu fico pensando, será que essa doença vai se agravar? Será que isso vai complicar minha vida? Será que eu vou, morrer por causa dessa doença? Eu trago muito exemplo da pandemia dentro do meu consultório, até no atendimento com as crianças. Eu atendo muitas crianças, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia atender. E aí as crianças vieram e elas trazem esse tipo de coisa, assim, né? Perdi meu brinquedo, mamãe brigou comigo, perdi a minha liberdade. Eu fiquei de castigo. Estou muito triste porque eu fiquei de castigo. Porque, no fundo, eu perdi a minha liberdade de fazer o que eu queria fazer. E aí, assim, dentro do consultório, eu vou percebendo que a gente se coloca diante de situações, se vê diante de situações difíceis e tem que se adaptar a essa realidade. E isso parece que vai trazer uma dor muito grande para a gente, que essa dor vai durar muito tempo. Então, assim, quando a gente busca solucionar um problema ou se adaptar a uma nova realidade, a gente tem que entender que isso vai demandar tempo, isso vai demandar todo um trabalho interno. Assim. Eu digo isso porque, como a gente tinha começado, né? O luto, ele nada mais é do que uma resposta automática. Uma resposta natural a um estímulo. A situação de perda, a situação de mudança que acontece na sua vida é a situação de estímulo. E a resposta automática sua é buscar se reequilibrar emocionalmente diante dessa situação de estímulo. Então, se eu preciso mudar da minha casa porque eu tive uma proposta de trabalho em outro lugar, eu vou ter que deixar essa casa aqui, eu deixo aqui um pedaço da minha história, eu deixo aqui coisas que eram importantes para mim no espaço, porque eu criei com esse espaço um vínculo muito importante para mim. Se eu tenho que mudar da minha casa para construir um novo vínculo com um novo espaço, isso vai demandar tempo. Eu vou ter que dar um jeito de integrar essa nova realidade à minha vivência da vida, à minha história. Eu deixo aqui partes da minha história para construir uma nova história em um novo lugar. Então, isso gera uma sensação assim, é muito bom, porque eu estou construindo uma nova história, mas também me gera uma sensação de, poxa, eu tive uma história aqui também. Essa casa conta um pouco de mim, eu vivi muita coisa importante aqui. E por mais que a gente leve, esse vínculo com esse espaço vai ser rompido, vai ser desfeito de uma certa forma, para ser construído com um novo espaço. Sim. Então, essa sensação de, nossa, eu vou ter que realmente me adaptar a um novo espaço, construir uma nova história, também é uma espécie de luto, em proporções muito menores. Sim. Então, se eu mudo de emprego, eu estava trabalhando com uma determinada coisa, fui demitida, e agora eu preciso buscar uma nova renda, uma nova forma de trabalho, ou um outro lugar, eu posso viver o meu processo de luto, sim, porque eu perdi aquele local de trabalho, porque eu perdi a minha renda no final do mês até eu conseguir encontrar um novo espaço de trabalho, porque eu perdi colegas, porque o meu contato com eles não vai ser tão próximo agora que eu vou mudar de espaço. Então, assim, tudo que envolve uma adaptação. Gente, vocês estão
entende? Vocês estão conseguindo perceber? Quem estiver pegando a ideia aí, clica nesse coraçãozinho aqui, ó, para eu saber que vocês entenderam. Clica aqui várias vezes do lado aqui para saber que vocês entenderam. Que o contexto do luto ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. E para você conseguir trazer mais leveza para algum luto que você esteja vivendo, alguma dor física, emocional, você vai precisar começar a observar os detalhes. Detalhes do seu dia a dia, detalhes das suas sensações. E se vocês se identificaram com esses exemplos que a gente deu, comenta aqui também. Ah, eu me identifiquei, eu comento algum outro exemplo. Nossa, eu passei por tal coisa e eu nem sabia que era um luto, como vocês estão colocando. Coloca aqui no comentário para a gente ter uma ideia do que vocês já passaram de luto ou não. Só para poder comentar um pouquinho da fala aqui do nosso amigo Fernando. Ele falou que começou a desenvolver dores no corpo. Fernando. Fernando falou que perdeu o pai dele, um ano depois perdeu o irmão, com 31 anos de idade, para um câncer. E foi aí que vieram as dores no pescoço, dores de cabeça, dores nas costas e na lombar, acompanhada de ansiedade e falta de ar. Fernando, aguenta aí que eu já vou explicar um pouquinho disso, para vocês entenderem a dor que eu tive nessa madrugada, que passava aqui dentro do pescoço, o que eu fiz para aliviar, por que eu me atrasei aqui para chegar na live com antecedência, que eu tô aqui com o cabelo molhado. Mas é porque eu tava me movimentando para poder aliviar essa dor. Agora tá quase zero, não tô sentindo quase nada mais, por conta dessas estratégias que eu ensino aqui do método LCD, de você aliviar a dor de forma imediata, mas ela é uma das ferramentas dentro do método LCD. Porque se você não olhar para as causas emocionais, para as raízes emocionais, você vai ficar num círculo vicioso de dores. E aí eu queria que a Ana Flávia falasse um pouquinho para a gente, Ana. Você falou que o luto ele é uma resposta a um processo de perda que eu passei. E de alguma forma, essa resposta, ou quando eu passo por um processo de perda, essa perda encontra alguma coisa interna dentro de mim que ela pode ser potencializada? Porque, por que eu trago isso daqui, gente? Que algumas pessoas, diante de determinar... Na verdade, assim, deixa eu esclarecer melhor a minha ideia. Cada pessoa vai passar por luto em grandes intensidades em cada coisa da vida. Então, vou dar um exemplo. Uma família, o caso do Fernando aí, uma pessoa faleceu. Talvez ele, na família, seja a pessoa que esteja mais sofrendo com essa perda. Por que que o Fernando é a pessoa que está mais sofrendo, sendo que todos eram parte da família? Por que que algumas pessoas de uma... Vamos colocar a família de novo. Algumas pessoas de uma família sofrem muito com perdas de trabalho, e outras pessoas sofrem muito com perdas de relacionamento. Outras pessoas sofrem muito com perda de algum ente querido, especificamente. Então, existe alguma diferença assim de que o luto encontra alguma coisa dentro de mim que isso toma proporções maiores? Sim. No primeiro exemplo que você deu, Fernando, já já a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos sintomas, tá? Tanto físicos quanto de ansiedade, enfim. Mas pegando o primeiro exemplo que você deu, né? Uma pessoa dentro da família pode sentir mais a perda de um ente querido do que as outras pessoas da família? Sim. Isso vai depender do quê? Da intensidade do vínculo que essa pessoa tinha com essa pessoa que faleceu. E aqui a gente abre dois pontos, porque pode ser um vínculo muito forte, um vínculo muito próximo, e essa perda faz uma falta muito grande em si. E pode ser porque o vínculo não era tão forte. E além da perda dessa pessoa, a gente perde a possibilidade de construção de um vínculo forte. Ó, que doido, nunca tinha parado para pensar por esse lado. De construir uma nova relação, entendeu? Então, além da perda principal, a gente tem as perdas secundárias dentro desse contexto. Então, se esse vínculo era muito forte, eu perco o olhar daquela pessoa,
que eu tinha todos os dias, então eu conseguia identificar que essa pessoa me amava muito, que o jeito como ela me olhava demonstrava que ela me amava muito. E agora eu não tenho mais esse olhar. Eu não tenho mais o cheiro dessa pessoa comigo, que é uma coisa que me faz falta. Eu não tenho mais o calor dessa pessoa comigo, que é uma coisa que me faz falta. A conversa com essa pessoa, que é uma coisa que me faz falta. E isso, dependendo do caso, vai encontrando coisas ainda mais profundas que dentro do meu trabalho. Estou me especializando também em psicologia transpessoal, que fala muito de questões de infância. Então, o quanto que as emoções que eu experimentei na minha infância são atingidas agora por essa perda, daquela emoção que não foi trabalhada lá atrás, e que eu me identifico agora, e que essa dor que eu senti na minha infância também vai intensificar o meu processo de luto. Mas isso é um outro ponto. Dentro do exemplo que você trouxe, tem a questão do vínculo muito forte, então, em que eu consigo sentir a falta em tudo dessa pessoa, né? E tem a questão do vínculo não ser muito forte, e agora eu não tenho mais a possibilidade de construir uma relação diferente, agora eu não tenho mais a possibilidade de me aproximar dessa pessoa, né? Então, a perda da possibilidade da realização de alguma coisa pode intensificar o meu luto. Eu perdi aquela pessoa e perdi possibilidades junto com aquela pessoa. No segundo exemplo que você trouxe, de será que tem uma pessoa que sente mais a perda de uma questão de trabalho do que de um ente querido, a outra vai sentir mais o ente querido do que questões de trabalho, tem a ver com personalidade. Qual é a estrutura de personalidade de cada uma dessas pessoas e qual é o tipo de vinculação que essas pessoas fazem com as áreas de vida? Então, por exemplo, se eu me vinculo ao meu trabalho, o que isso diz da minha reorganização interna? O que isso diz da minha construção de personalidade? Que tipo de falta eu já tenho, que a perda desse meu emprego potencializou essa falta que eu já tenho? Então, assim, essa questão de você olhar para o dia a dia, para o que você sente em relação às outras pessoas e às outras situações, vai te dar uma noção do que você está sentindo em termos de falta, o que você está sentindo em termos de saudade, em termos de ansiedade, em termos de raiva. Porque quando acontece alguma coisa como uma perda significativa para você, todas essas áreas não trabalhadas vão se potencializar. Se você não sabe quais áreas te trazem que tipo de sentimento, vira uma bagunça e você se desestrutura totalmente. Então, se eu perdi o meu emprego, que tipo de vinculação eu fiz com essa questão do trabalho? Será que eu sou uma pessoa muito perfeccionista? Será que eu sou uma pessoa que escolho no trabalho uma fonte de refúgio? O que está faltando para mim nas outras áreas de vida que faz com que eu me refugie no meu trabalho? E que isso se torne um ponto tão importante da minha vida? Ou, se eu perdi um ente querido e isso mexe muito comigo, que tipo de vinculação eu tinha com essa pessoa? Quais expectativas eu tinha na relação que eu tinha com ela? Como que eu queria que fosse essa relação e como essa relação realmente era, para a gente identificar que tipo de vínculo que tinha. Né? E é simplesmente como dizia a sua música, que eu achei fantástica, essa música, que é: se tem amor, vai ter luto. Não se tem luto se não tem amor. Se eu amo aquela pessoa, se eu amo o meu trabalho, se eu amo a minha casa, porque eu construí uma história com ela, vai ter luto. Luto é resposta natural a um amor perdido. Então, assim, a história de cada um de nós determina muito o modo como a gente reage diante dessas situações de perda. A gente tem que lembrar da nossa história, identificar o que na nossa história nos marcou tanto, para que isso possa fazer sentido dentro desse processo de luto. Seja pequeno luto, seja um grande luto, né? Para saber como trabalhar isso. Sim, Eu até achei legal. Pode falar. Pode falar. Eu te fiz essa pergunta porque nessas 3 semanas aí que eu tô no meu processo de luto, de digerir o desencarne dessa minha amiga,
Uma coisa que eu percebi muito importante, eu tenho um coach, o Gabriel, que faz live comigo, fazia nas segundas, a gente encerrou o processo agora, e eu tinha uma sessão com ele, que a gente acabou fazendo na semana passada, retrasada, não sei. E nessa sessão eu consegui perceber que o desencarne da Cleo acessava em mim algo que eu precisava deixar para trás, que eu precisava também passar por um luto. E aí começou a fazer mais sentido a intensidade dessa dor para mim. E para quem não sabe aqui, eu acredito em vida após a morte, eu acredito em Deus, eu acredito que ela está viva. Então, no raciocínio, para quem acredita nisso, é muito simples, né? A pessoa está viva, você acredita em vida após a morte, você acredita em espírito. Por que você está sofrendo com relação a isso? E aí eu percebi, eu trabalho com dor, gente, há 10 anos já, desde que eu me formei, por conta do meu problema de coluna. E lá atrás, até por conta da formação tradicional da educação física, como a gente via a dor há um tempo atrás, eu também tinha a ideia de que se fizesse o exercício tudo certinho, se você fizesse análise, terapia, você estivesse bem com você mesmo, não teria dor. A gente não passaria pela dor. Eu estou fazendo, meu corpo está forte, estou bem emocionalmente, não tem dor. E eu fui entendendo que isso não é assim, isso não funciona assim, né? E na medicina germânica, a dor é uma forma de você reequilibrar o corpo, porque vem inflamação, já entrarei nesse ponto aí para vocês entenderem né? um pouquinho melhor. A febre, por exemplo, é uma forma do corpo se reequilibrar e tudo mais. E quando eu tive que começar a falar para as pessoas que a dor volta, foi um processo de luto. Eita, foi uma fase difícil para mim, que eu ia ter que deixar isso para trás, essa ideia de que eu consigo resolver o problema das pessoas e você nunca mais vai ter dores, e eu tive que começar a falar, então, a dor pode voltar. Esse foi um processo de luto que eu tive que passar. E agora, com o desencarne da Cleo, isso tem ativado em mim um outro luto seguinte. Eu passei com ela pelo diagnóstico do câncer, porque o pai dela faleceu de câncer de estômago com a mesma idade que ela está. E ela não queria que as filhas soubessem. Então, a princípio, eu que fui no médico com ela e passei mais ou menos um mês ali, até o processo que outras pessoas soubessem, indo na casa dela todos os dias, a gente se aproximou muito. E como o contexto dela com relação ao pai era diferente, o processo de cuidado com a saúde, ela trabalhava com a constelação familiar, então ela já tinha uma aproximação com as questões emocionais muito intensa, de se buscar, de se entender melhor e tudo mais. Ela fez todos os procedimentos necessários que a medicina tradicional indica, de quimioterapia e tudo mais. Então, Tamires Cortá, criei uma expectativa de que estava fazendo tudo certo. A mesma ideia que eu tinha antes com relação à dor. Se estava fazendo tudo certo, qual era a expectativa? Não vai desencarnar. Olha, meu coração está até acelerado quando eu falo isso. Quando eu recebi a notícia, gente, todas as minhas expectativas foram por água abaixo. Como assim que eu fiz tudo certo e deu, entre aspas, errado? E nessa sessão com o Gabriel, eu consegui entender porque eu estou fazendo um curso, gente, de espiritualidade integrada à saúde mental dos Estados Unidos, com Ken Pergament, um curso online americano. E fala da importância de se trabalhar essa espiritualidade no vínculo com a saúde mental, para psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da saúde. E eu percebi que o nosso foco, e é isso que eu vou começar a trazer para vocês agora, gente, o nosso foco de profissionais da saúde, eu vou defender essa ideia, não sei se outras pessoas vão defender também. Não deve ser em manter ou não a vida, porque isso não está nas nossas mãos. Se eu acredito em Deus, e como eu acredito em Deus e vinculo o meu trabalho com isso não está nas nossas mãos. Como diz o Alain Denizar, que fez live comigo na segunda-feira, nós temos que ser bons arqueiros para mirar bem as flechas e ajudar qualquer ser humano a se conhecer,
a ter um nível de consciência interna mais profunda possível para que ele lide da melhor forma com tudo que ele precisa lidar e aliviar dores e sofrimentos com todas as ferramentas possíveis que nós tivermos, claro. Agora, por que a gente está fazendo tudo certo? Criar a expectativa de que eu consigo manter a vida daquela pessoa ou não, é o luto que eu estou digerindo agora. E por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu percebi que esse desencarne, apesar de eu acreditar que ela está viva, eu já tive sinais o suficientes para entender que ela está bem, ele está acessando dentro de mim um contexto de controle que eu queria ter das situações que eu não tenho e não vou ter. E se eu quero ser muito transparente com vocês que estão aqui assistindo essa live, com todos os meus seguidores, com todos os meus alunos e tudo mais, eu preciso ser transparente a ponto de falar isso também. Porque a gente tem medo de falar para a pessoa que às vezes a dor vai voltar. Às vezes não, a dor vai voltar. Que pode ser que você não permaneça vivo aqui nessa vida encarnado. Porque esse não deveria ser o foco, mas a maioria de nós cresceu com esse foco. E o instinto de sobrevivência é muito alto para isso. Mas se a gente for aprofundar nesse contexto, a gente vai ver que a gente realmente não está nesse controle, nesse patamar de controlar a vida de alguém ou não. Olha só. Exatamente. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Que aí eu já vou falar das dores também. Quero. Pensando nisso que você trouxe, é muito interessante, porque essa questão da segurança, do controle, é geralmente um dos nossos pilares emocionais de sustentação, sabe? Então, assim, a gente tem vários pilares emocionais. Quando a gente estuda sobre luta, a gente vê isso, né? E cada área de vida está representando um desses pilares. A segurança que o controle traz é um deles. E a gente tem ilusões de controle. A gente acha que a gente pode controlar a reação das outras pessoas, por exemplo. A gente acha que a gente pode controlar uma situação X. A gente acha que a gente pode controlar as circunstâncias que vão acontecer naquela situação, né? E, na verdade, a gente não está no controle das coisas. A gente está no controle de nós mesmos, unicamente, assim. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque você se conhecendo, entendendo o que te faz mal, entendendo o que te causa dor, você vai conseguir entender como que você pode trabalhar isso em você. E controlar as suas reações emocionais, né? Ter um autodomínio, na verdade. Mas essa questão do controle é uma coisa que impacta muito a gente. Porque estar no controle da situação, entre aspas, traz uma segurança muito grande. E isso faz com que a gente tenha a certeza de que vai ficar tudo bem no final. Quando não fica, parece que a gente foi atingido por alguma coisa e a gente perde um equilíbrio ali na hora, né? Você fala, meu Deus, como assim? Como assim eu não estava no controle? Como assim eu não vou conseguir resolver? Isso diz de uma organização interna também, né? Sim. O quanto que você... não cabe a mim entrar em questões aqui, né? Não é o objetivo em si. Mas, assim, o quanto de experiências que você passou que podem ter auxiliado num processo de formar essa característica em você. Então, olhar para essas situações, né? O que te vem na memória quando você reconhece esse movimento? Quais situações pelas quais você passou que fizeram com que você se construísse dessa forma? Para que você entenda e você tenha uma visão de espiritualidade muito bonita que a gente compartilha, né? Mas, enfim, a questão da espiritualidade, as pessoas acham que tem muito a ver com a questão da religião. A religião é o modo como você expressa a sua espiritualidade, né? É o caminho que você escolhe. Mas a sua espiritualidade é a conexão de você com você mesmo, com este ser que você é, né? Então, assim, conhecer o ser que você é te dá muitos recursos para entender como você funciona, para entender como você se construiu, por que você se construiu dessa forma, por que você foi pelo caminho de se eu estiver no controle, vai dar tudo certo, né? E aí, dentro da questão da psicologia,
Quando a gente encontra esses caminhos, fala, poxa, vamos trabalhar essa questão do controle, para que no lugar de ter controle sobre as coisas e sobre as situações, você possa desenvolver, por exemplo, maior resiliência e entendimento de que você não está no controle em si da situação, mas que você vai fazer o seu melhor diante daquela situação. E que se não der certo, você vai desenvolver em você recursos para lidar com essa situação. Tirar disso um grande aprendizado. Porque dentro da transpessoal, eu fui por esse caminho pela minha questão religiosa também, que você compartilha, né? A transpessoal traz isso no sentido de que você precisa se reconectar com esse ser essencial que você é e se entender do jeito que você é, para que você possa buscar caminhos, né? Assim, se tem essa dificuldade em relação ao controle, e isso vem de muito tempo, essa perda impactou muito nesse sentido e você conseguiu identificar isso, daqui para frente o trabalho vai ser em cima disso e você vai ressignificar tanto a perda que você sofreu recentemente, quanto esse sentimento profundo que você traz desde aquela época, da primeira vez que te aconteceu alguma coisa, tá? Sim. Você vai ressignificando tudo, trazendo de lá de trás. E a questão da dor, eu acho muito interessante, porque as pessoas chegam no consultório falando que estão com dor física mesmo, né? Sinto dor nas costas, sinto dor nas pernas, sinto dor nos ombros, pescoço, cabeça. E isso diz muito de o peso que a gente carrega, o peso emocional que a perda traz, entendeu? Às vezes a gente não sabe como equilibrar esse peso e tudo dói. A gente às vezes somatiza uma dor emocional, porque se a gente não fala sobre a dor, ela vai achar um outro caminho para se manifestar. Pode ser físico, ou pode ser intensificando uma questão emocional que você já tenha. Ela vai encontrar caminhos, né? Então tem Sim. que cuidar de todas as dores, as pequenininhas E as maiores. E, gente, já explicando para vocês essa dor que eu tive essa noite, na visão da medicina germânica, para quem não conhece, de um modo geral, a gente tem o nosso sistema autônomo que vai controlar dia e noite no nosso dia a dia. Durante o dia eu vou ter mais atenção para fazer as coisas, durante a noite eu vou ter mais moleza. E essa atenção, ela é biológica, vai fazer vasodilatação das pupilas, vai mandar mais fluxo sanguíneo para a musculatura, vai acelerar a frequência cardíaca para você correr, puxar mais ar, tarará. E à noite vai começar a trocar esse sistema para que tudo que você teve de desgaste durante o dia, desgaste de atenção, desgaste de força física, você comece a regenerar, a corrigir. O corpo à noite, gente, ele está trabalhando bastante para poder regenerar. É como se você tivesse comido, após o almoço, dá aquela lambeira, assim, aquela moleza, é o corpo digerindo o alimento. À noite, o seu corpo vai renovar as células, vai digerir. Quando você corta a mão, durante o dia, você está mexendo com água, você está mexendo com as coisas, fica aquele cortezinho que incomoda mais, tá com mais secreção. Aí você vê que da noite pro dia, assim, ele amanhece bem melhor, bem mais seco. É o momento que você parou, seu corpo pôde regenerar. E isso com os nossos conflitos emocionais vai ser da mesma forma. Quando eu passo por um conflito, eu preciso dar conta daquele conflito, o meu corpo ele tá fazendo vasodilatação das pupilas, acelera a frequência cardíaca, a pressão arterial tá mais alterada, para você lidar com aquele conflito emocional. Vou colocar aqui no meu caso esse luto que eu tô vivendo. Quando o seu corpo já começa a entender emocionalmente, tá, gente? Que fique bem claro aqui. Quando o seu corpo começa a entender, é sempre no contexto emocional. Não é no físico primeiro. O físico é resposta. O contexto emocional, quando você começa a entender que tá, tô digerindo esse luto, eu não tô mais brigando com ele, porque quando eu recebi a informação, qual foi a minha reação? Não podia ser assim. Tu pensa aí, gente, se vocês quiserem até comentar, eu sei que são assuntos mais delicados, mas quem quiser comentar, o que na vida de vocês você tem essa ideia? Não podia ser assim. Meu marido não devia ser assim. Minha esposa não devia ser assim. Meu trabalho não devia ser assim.
É eu com o início lá do meu luto. Não podia ser assim. Aí fui conversando, fui colocando pra fora, fui falando sobre isso, fui entendendo, tá, tá tudo certo no lugar certo, porque eu acredito em Deus e sei disso, mas depois eu tive que digerir isso no meu corpo. Não é simplesmente saber racionalmente, né? Tive que falar sobre isso, digerir. Uhum. Essa noite tive dores. Até esse momento eu não tinha tido dores. E na visão da medicina germânica, a dor ela vai vir quando você começou o seu processo de resolução de conflito. Então, quando o seu corpo já começou a digerir algum contexto, é como se fosse o período da noite. Tanto que quem tem dores de fibromialgia, dores crônicas, o período da noite tende a ser o pior para dores ou o inicinho da manhã ali, logo que você acorda. Porque é esse momento de regeneração, de inflamação mais acentuada. Cara, eu fiquei feliz de saber que eu tava com dor, porque eu não tinha sentido dor até agora. Eu falei, velho, a hora que essa dor vier, eu não quero nem ver. Porque eu tô segurando alguma coisa, aí não digeriu alguma coisa, sei lá. Gente, eu acordei de madrugada, tava difícil de virar, de pressionar aqui todo o meu lado esquerdo. Do estômago, vim aqui para a região do coração, atrás aqui do esternocleido, tudo, tudo, tudo. E eu, gente, será que eu tô com gases? Porque o lado esquerdo é pior para esse contexto, né? Juntou a questão de gases, né? Acordei mais cedo, sabia que tinha live. O que que eu fui fazer? Aí aqui a gente coloca método LCD, liberação consciente da dor. O que que eu preciso fazer para aliviar dores, gente? Se movimentar. Ponto. O movimento emocional eu já estava fazendo. Eu já estava em busca de entender esse luto dentro de mim. Fiz a sessão de coach, conversava com as pessoas. Eu tenho um grupo de amigas que toda vez que a gente precisa, vamos fazer evangelho, tá precisando. A gente abre o evangelho, faz uma oração, que aí a gente se reequilibra mais conversando com as amigas. Olha a importância da rede de apoio, gente. Se você está sozinho nesse processo, busque uma rede de apoio. E essas amigas são da minha religião, que a gente conversa. E mesmo que eu ache que está cansativo, elas falam, toda vez que você quiser conversar, liga, chama, porque é importante dividir esse contexto. Então, esse movimento emocional eu já estava fazendo. Hoje eu fui fazer o meu movimento, não quer dizer que eu não estava me movimentando fisicamente em outros dias, tá, gente? Graças a Deus eu já cheguei num patamar de conseguir manter a minha atividade física básica na semana e tudo mais. Mas eu estava com dor. Qual que é a ideia primeira de quando a gente tem dor para a maioria das pessoas? Ficar parado. Tá com dor, se movimentar vai machucar mais. Na verdade, não é. Fui para esteira, fiz acho que 10 minutos de esteira. Eu vou falar exatamente o que eu fiz, gente. Comecei na velocidade 3. Fiz uns 5 minutos, fui para a velocidade 4. Fiquei 2 minutos na velocidade 4, depois fiz mais uns 3 minutos na velocidade 5. Não queria ir demais, mais do que 5 para mim é estressar mais o meu corpo. Então eu fui do leve para o moderado, ponto 10 minutos. Não precisava mais do que isso. Depois eu fui fazer liberação miofascial com gelo. A liberação miofascial, ela vai puxando o fluxo sanguíneo em pontos específicos. Para quem não sabe, toda semana eu faço live aqui de liberação miofascial, estão todas salvas. Você pressiona o rolinho, pressiona a bola. E vai fazendo pressões no seu corpo para poder soltar aquelas regiões que estão presas. Por que que prendeu essa minha região, gente? O meu corpo já estava tenso desde o processo, aí não sei se vai ser desde o luto, desde o diagnóstico dela, eu não tenho como afirmar isso. Mas ele já estava num sistema de proteção para ter que dar conta. Quando a musculatura, a parte articular está no sistema de proteção, desgasta, solta sais minerais da cartilagem, do osso, porque é sistema simpático, aí isso é biologia, para a gente entender os órgãos. Quando eu estou em sistema parasimpático, é o momento que aquela musculatura que estava com muito sangue, sai sangue, não preciso mais daquele excesso de proteção, mas aí aquilo que estava desgastado aparece. A sua musculatura. Se eu fizesse um exame agora, nessa musculatura especificamente, ia falar que eu estava com fraqueza muscular. Ia aparecer mais tensão de um lado, mais fraqueza de outro. Mas é porque esse lado está resolvendo o conflito. E aí ele vai se proteger, ele vai ficar mais rígido, essa região. Aí as liberações miofasciais, ela vai puxar o sangue, vai fazer as pressões necessárias.
Enquanto eu fazia a liberação, algumas regiões estralaram. Já consegui respirar melhor, as sensações de dores estavam bem melhores e tô aqui, ó, quase zero bala. Não dá para falar que tá zero, zero, porque eu ainda sinto um pouquinho aqui nessa região. Mas eu sei que para os próximos dias eu vou ter que dar uma atenção um pouquinho maior para as liberações nessa região. O gelo, que ajuda, me manter em movimento. Conseguiram entender, gente, por que dessas dores? E o Fernando falou ali, depois de um tempo que as dores começaram a aparecer. Fernando, provavelmente dá uma observada aí com a ajuda da Ana Flávia, se você não faz terapia, vai lá, entra em contato com a Ana Flávia, manda um direct para ela, marca algumas sessões, para você começar a perceber, provavelmente, quando as suas dores começaram, principalmente dor muscular articular, tá, gente? Se for outros órgãos, vai funcionar um pouquinho diferente. Mas na dor muscular articular, alguma coisa você tinha começado a digerir desse processo de luto. Senão, você não tinha entrado nas dores, gente. Sabe por quê? Porque o cérebro dá conta de cuidar da sobrevivência. O cérebro e a sua mente, seu corpo, né? Dá conta de cuidar da sua sobrevivência. Enquanto você acha que você tem que sustentar esse luto ou que você não aceita ele por algum motivo, é sistema de luta ou fuga. Você tem que dar conta. Quando você já começa a digerir isso, é o seu corpo podendo sair da sobrecarga, mas ele precisa sobreviver. Para ele sobreviver, ele tem que corrigir essa sobrecarga através de dores, de inflamações, te deixando um pouco mais mole, você vai ter mais preguiça, você vai ter vontade de dormir com mais frequência, e vários outros sintomas. A avaliação da leitura biológica poderia te ajudar também a entrar nesse contexto. Mas eu fiquei felizaça de saber que a dor apareceu. Isso, para mim, com a medicina germânica, com o método LCD, é o que eu ajudo as pessoas a perceberem. Ó, aquele momento começou a dor, sinal de que você começou a digerir alguma coisa. Só que é importante dar continuidade nesse autoconhecimento, nessa busca de entender as emoções, porque as dores e as doenças tendem a deixar a gente com medo do que está acontecendo. Ah, eu vou adoecer. Ah, eu não estou dando conta. Por isso que eu fiquei gripado. Por isso que eu estou com febre. Por isso que eu estou com dores. Eu não estou sabendo lidar com o meu luto. Aí a gente não consegue sair do círculo vicioso do luto ou daquela dor. Porque eu entendo que aquele sintoma é ruim. Pode falar, Ana. E pensando nisso, Tami, eu até tinha separado aqui, né, o impacto nas dimensões que o luto traz naturalmente. Tá? Então, assim, naturalmente, ele vai impactar na dimensão física, ele vai impactar no seu sono, ou você vai ficar com insônia, ou com uma hipersonia, ou com sono desregulado. Ele vai impactar o seu apetite, te dá alterações gastrointestinais. Ele vai impactar na sua disposição, ou você vai ficar mais cansado, ou você vai ficar num movimento de não conseguir desligar, né? Então, ou é a preguiça, assim, de, ai, nossa, eu não consigo fazer nada, ou é, preciso resolver tudo, e que você entra numa coisa de luta e fuga muito forte, e você não consegue sair disso. Ele mexe com a sua imunidade, então você fica mais suscetível a doenças, infectos contagiosos, você vai pegar uma gripe com mais facilidade. E é normal. Ele mexe com a questão das dores, ele causa dores ou potencializa dores, justamente por esse fundo emocional. Ele vai mexer com a dimensão cognitiva, então você vai ter alterações de memória, você vai ter alterações de atenção, então tem que tomar cuidado, porque você pode sofrer pequenos acidentes em casa mesmo, por falta de atenção. Ele vai mexer com a sua concentração, ele vai mexer às vezes com o seu discurso, você começa a falar alguma coisa, de repente você esquece o que você estava falando, e até você lembrar demora um tempo, então você vai ter que ter mais tempo para fazer as suas atividades corriqueiras, que a sua concentração vai estar mexida, vai estar abalada. Ele vai mexer com a questão emocional principalmente, e se você estiver experimentando também, ou aquelas pessoas que perderam, né, pessoas amadas, está no movimento de restaurar a sua vida, de voltar às suas atividades, enfim, e acontece alguma coisa que te lembra da sua perda e te leva de novo para o polo da perda, é extremamente normal também. É o que a gente chama de pêndulo, é o processo dual do luto.
Então, uma hora você está na vida, uma hora você está na dor. Então, você está vivendo a sua vida, você está trabalhando, você está cuidando das suas atividades. Você sente um cheiro do perfume que aquela pessoa usava. Você vai para a perda. E vem toda aquela emoção de novo, como se você tivesse acabado de perder aquela pessoa. Ou vem aquele sentimento ruim, ou vem aquela dor, né? E aí você consegue passar por esse momento, você volta para a vida. E aí você come um prato que essa pessoa gostava. E aí você volta para a dor. E aí você lembra de uma situação que você vivenciou com ela. E aí você volta para a dor. E isso vai acontecer até um ano e meio depois da sua perda. É extremamente normal. Esse impacto nas áreas, né, nas dimensões de vida, vão acontecer por esse período. O primeiro ano vai ser o ano mais difícil, que você vai passar por datas importantes para vocês, porque você vai lembrar de situações quando você for em algum lugar pela primeira vez, depois da sua perda, né? E além de tudo isso, o luto pode impactar na questão pessoal, do autocuidado, do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, das tarefas rotineiras. Então, quem entra em luto complicado, que é após um ano e meio, mais ou menos, que é eu não consigo resolver a minha vida, eu não consigo retomar as minhas atividades, porque eu ainda sofro muito por essa perda, vai impactar, então, a questão de autocuidado, tomar banho, cuidar da própria saúde, cuidar da alimentação, sabe? No cuidado com a casa, eu não vou conseguir limpar a minha casa, eu não vou conseguir abrir janela. Porque isso, abrir a janela significa deixar fluir o que está dentro de mim e receber coisas, receber energias. Quem entra em luto complicado tem dificuldade até em abrir a janela. Deixa eu dar um exemplo desse da janela, porque as pessoas às vezes justificam até, não, mas é micróbios, vírus. Esses dias eu tenho falado muito sobre esse luto, então esses dias eu estava falando sobre isso com uma amiga. Normal para quem está em luto. E ela contou do parente dela que a esposa, pelo que eu entendi, a esposa faleceu da H1N1 lá atrás, 10 anos atrás. Que foi bem complicado também. Não foi um tamanho de uma pandemia igual a gente está, mas foi uma fase difícil aí pro país também. E ele ficou, ela falou que ele ficou uns 5 anos, se ele visse uma janela aberta, ele ia lá e fechava a janela, porque ele falava que vento não é bom, por conta dessa questão da transmissão do vírus, né? Em torno de 5 anos. E ele justificava assim, não, mas se chegar o vírus aqui, as pessoas vão ficar doentes. A gente se apega nesses detalhes, né, para justificar as nossas ações. E isso diz muito de assim, eu ainda não consigo deixar a janela da minha vida aberta. Esse luto ainda dói muito. Então eu me fecho. Me fechar é uma forma de proteção. Eu vou me proteger desse vírus, eu vou fechar a janela. Eu vou me proteger de uma possível nova dor. E se entra um vírus aqui, alguém pega e eu perco outra pessoa? Pode acontecer. Sabe? Inconscientemente isso acontece. Então a gente precisa observar essas questões. E é importante, muito, muito, muito importante, gastar a história, como a gente chama no contexto do luto, que é falar sobre isso. Fale sobre isso. Porque cada vez que você consegue falar sobre isso, você vai enxergar a situação de uma outra forma. Cada vez que você fala sobre a mesma situação, como o tempo vai passando, e o tempo é o melhor auxílio que a gente pode ter, principalmente no processo de luto, quanto mais o tempo vai passando, mais consciência você vai tomando da situação em si, do que você está sentindo, de como a situação se deu realmente. E quando a gente recebe, né, no caso, muito amiga sua, recebe um diagnóstico, depois recebe a notícia de que todos os esforços não surtiram efeito, aquilo impacta de uma forma que parece que você se perde junto ali. E a sua visão se turva diante da situação, emocionalmente falando. Conforme o tempo vai passando, conforme você vai trazendo a sua história de novo, e de novo, e de novo, os fatos vão se mostrando para você como eles realmente se deram.
que muitas vezes pode ser diferente da forma como você internalizou esse fato, né? Então, assim, gaste a história, fale sobre isso, vai fazer muito bem, porque isso vai liberar essa dor para além do campo físico que agora você acessou, e dói porque a gente acessa. É igual um trauma psicológico. Quando você acessa o trauma, ele dói. E você tem uma revivência daquele trauma. E no caso da questão emocional, dentro da psicologia, o que dói é reviver o trauma. Só que se a gente não revive o trauma, para solucionar o trauma, a gente esconde o trauma. Mas ele fica ali. E, Enquanto não doer a ponto de você liberar, não cura. sim. Entendeu? E eu acho bacana a gente falar um pouquinho também das pessoas que estão à volta, né? Eu não sei se você costuma trabalhar isso com os pacientes ou com os familiares que estão em torno de quem está vivendo um luto, porque, ai, gente, não sejamos aquelas pessoas desagradáveis, né? Que, ai, de novo você está falando sobre isso, de novo você está chorando. Eu já, ó, passou da hora de deixar isso para trás. Exato. Como que é isso Exato, pro... a gente faz Tem muito isso. É um orientação? processo de psicoeducação que a Hum, gente chama. É uma psicoeducação. Tá, mas aí assim, contexto do luto. Por exemplo, pegando o seu exemplo, se você me permite. claro. Você perdeu uma Vou fazer amiga sua. terapia aqui, gente, ao vivo, aproveitem. Acompanhe. Você perdeu uma amiga. Então, significa que as outras pessoas da sua família também não estão enlutadas. Porque quando a gente perde uma pessoa da família, a gente tem que levar em consideração que a maioria das pessoas não consegue ouvir você falando sobre isso, porque elas também querem falar sobre a história. Porque todo mundo está enlutado naquele contexto. Então, você tem que buscar uma rede de apoio fora do seu contexto familiar. Primeiro ponto. No seu caso, você perdeu uma amiga muito próxima a você. Então, as outras pessoas da sua família não estão enlutadas. Então, a gente pode fazer um trabalho com a sua família, vamos supor, de psicoeducação, que é chamar a família para uma conversa, explicar o que é o processo de luto, explicar como você está diante desse processo de luto e explicar que ouvir você contar a sua história é muito importante, porque falar sobre isso vai aliviar a sua dor. Quando a família entende que a pessoa não está falando e repetindo a história porque ela não consegue se livrar disso, porque ela não consegue deixar isso passar, torna-se mais fácil da família escutar. Entendeu? Às vezes você não precisa falar nada. Se você tem um familiar que perdeu alguém e essa pessoa fala, deixe a pessoa falar. Ofereça um espaço de escuta. Você não precisa dar resposta, porque a maior dificuldade das pessoas não é nem parar para ouvir. É que as pessoas ficam pensando no que elas podem dizer para aliviar a sua dor, igual você ali, na sua questão, né? Eles querem resolver o seu problema. E geralmente a gente não sabe o que dizer diante de uma pessoa enlutada. Diante da morte de alguém, a gente não sabe muito bem o que falar. Não precisa falar nada. Ofereça espaço de escuta. Então a gente senta com a família, se não foi um membro da família, né, que faleceu, e a gente faz esse trabalho. Ofereça um espaço de escuta. Ofereça, se a pessoa está com uma dificuldade maior, por exemplo, de autocuidado, ofereça a sua presença. Vai na casa da pessoa, leva uma comida caseira para ela. Ou então, vai na casa da pessoa, arruma a mesa ali para ela poder comer a comida que ela fez. Se faça presente mesmo que você não diga nada. Porque isso vai ajudar a construir uma rede de apoio em volta daquela pessoa enlutada. E se a questão for da morte de um familiar, como no caso do Fernando, né? Busque construir uma rede de apoio com os seus amigos, com pessoas que não tinham vinculação com esse seu familiar que faleceu, porque se você for buscar uma rede de apoio dentro da própria família, vai ser mais difícil. E todo mundo precisa passar, em maior ou menor grau, por esse mesmo processo que você está passando de gastar a história. Então, quando a gente precisa gastar a própria história, ouvir a história do outro não vai ajudar. Então, busque uma rede de apoio com pessoas que conheçam você. Permita que essa pessoa que te acompanha há muito tempo, seus amigos, enfim, conheçam a sua história, conheçam como você está passando o seu processo de luto.
para que eles possam simplesmente te ouvir, permitir você expressar o seu luto como você quiser. Então, o trabalho que a gente faz também, respondendo a sua pergunta, com familiares de uma pessoa enlutada, é de oferecer para elas o entendimento do que é o luto e dizer para elas quais os recursos que elas podem utilizar. A escuta é o melhor deles. Simplesmente escute. Permita que essa pessoa fale, para que ela possa expressar tudo que ela está sentindo, para que ela possa ir aliviando isso, porque isso vai reorganizar a estrutura interna dela, principalmente cognitivo e emocional. Viu, gente? Então, 2 pontos. A gente precisa de pessoas que nos ouçam, estejam conosco. Isso não é egoísmo, né? A gente precisa, faz parte do tratamento, se você quiser sair disso. Se você não tem familiares ou amigos nesse contexto, tem o CVV, que tem a ligação gratuita, né? Tem psicólogo, psiquiatra, o que seja, mas você vai precisar falar. Comunidade religiosa também. Então, você vai precisar desse suporte. E se você está do outro lado, com familiares ou amigos que estão nesse processo de luto, entendeu o recado, né? Não seja a pessoa desagradável que fica bloqueando o luto dos outros. Independente do tempo, que a gente possa ser essa pessoa acolhedora, né? Que esteja ali, que seja um suporte, que esteja do lado, olha, independente do que você precise, do tempo que for, eu estou aqui. Como é bom, né, a gente ter alguém assim para contar Se que tiver que a necessidade de falar alguma coisa, diga, eu estou com você para o que você precisar. sem julgamento, né, do que você está sentindo, se é feio, se é bonito, se está certo, se está errado. Ai, eu só estou aqui para te acolher. Isso é muito importante, né? Ana, já caminhando para o final, dá uma olhadinha aí se você quer trazer mais alguma coisa que a gente não falou. E eu queria saber também, para quem está aqui ao vivo, não sei quem chegou depois, quem está aqui desde o início, o caso do Fernando, por exemplo, se está claro para vocês esse movimento que a gente precisa fazer. Eu adorei a abordagem da Ana Flávia, porque é muito parecido com o que eu falo nesse contexto da gente buscar as soluções, falar quantas vezes for preciso, olhar para a nossa infância. A medicina germânica também fala muito isso, o que a gente traz de trauma, porque acessou alguma coisa interna sua e o negócio está ficando maior, está durando mais tempo. Então, se você não olhar para isso que foi acessado lá atrás, vai ficar um pouco mais difícil. Então, esse movimento de buscar os seus contextos de infância é um movimento, é um comportamento ativo. No caso do Fernando, a questão do estômago. Fernando, se você não está conseguindo digerir os alimentos, o que desse contexto que você não está digerindo também? Aí, fazendo a correlação com a medicina germânica. Não está aceitando alguma coisa, ficou a fala de alguém, o não acolhimento de alguém que está indigesto para você. O nosso corpo ele é muito sábio, gente. Se não está digerindo alguma coisa, essa minha amiga foi câncer de estômago mesmo. Então, na fase ativa do câncer dela, ela ficou com uma barriga grande, havia ali uma proliferação celular para digerir um contexto emocional que ela não estava conseguindo digerir em algum momento. Então, se você não está conseguindo digerir alguma coisa, olha para isso que você não está conseguindo digerir. Outros movimentos, eu estou com dores musculares, dores articulares, não é ficando parado como a gente achava que resolveria, que vai resolver. Você precisa se movimentar. Quando internamente a gente se sente capaz, se sente potente, é quando a sua musculatura vai ficar cada vez melhor. Então eu me sinto capaz de arrumar uma casa, eu consigo arrumar uma casa, eu me sinto capaz de ir no parque, eu me sinto capaz de ir para o trabalho. Agora, se a dor está te tirando isso, eu vou entrando numa incapacidade cada vez maior. Mas é claro que você precisa encontrar aqueles movimentos que você se sinta bem com eles. Se você tiver dúvida com relação a isso, estou aqui, manda um direct, tem um método LCD com bastante técnica, tanto de exercício, quanto de liberação miofascial, quanto de parte emocional, para você colocar em prática. Coloca aqui no comentário se isso está claro para vocês.
o comportamento ativo. Fazer o movimento que seja necessário, seja físico ou seja emocional. Ficar estagnado no problema não é o que vai resolver, né? Não quer dizer que você não pode chorar, que não vai doer, não é isso. Você chorar é um movimento, você está colocando para fora, né? E Ana, o que mais você queria contribuir? Alguma coisa que ficou aí, alguma dúvida que tenha passado que eu tenha perdido por aqui? Você falou de uma coisa interessante, e eu também pensei quando eu li aqui o comentário do Fernando, a questão do estômago. A psicologia transpessoal também trabalha muito com a questão energética e pontos energéticos. Então, reequilíbrio através da energia emocional. O chakra do estômago é o chakra do poder. Então, analisar dentro da situação vivida, em quais pontos você se sentiu impotente diante da doença do teu pai. Porque eu já recebi casos no consultório de assim, muito semelhantes, né? E a questão estava, eu me senti impotente, eu não pude fazer nada, eu não pude fazer mais. E isso a gente tem que entender que, assim como a Tami, foi feito o que estava no limite das suas forças, foi feito o que você pôde, foi feito o que você conseguiu, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho. E essa dor merece muito carinho, merece muita análise, para que você possa identificar, além do que a Tami colocou, né, o que não está sendo digerido, o que fez com que você, durante todo o processo de doença do seu pai, fizesse com que você se sentisse, de certa forma, impotente, de não conseguir salvar o seu pai, de repente, de não conseguir resolver a situação. Então, a harmonização dos chakras, cada chakra representa um ponto do estômago, é o chakra do poder. Então, geralmente, a gente pensa nessa questão. O que fez com que eu me sentisse impotente? E em quais outros momentos da minha vida eu me senti impotente, que me abalaram tanto quanto este momento e que agora foi potencializado por essa minha vida. Então, Bacana, olhar para esses pontos é importante. bem legal. A gente já deu várias sugestões aqui, Ana, mas eu queria que você deixasse uma final, assim, para as pessoas ou que estão num luto que elas sentem que não estão conseguindo resolver, que já está há mais tempo, né, nesse processo. E não é que tem tempo certo ou errado, tá, gente? É só se você está com essa sensação de que está há muito tempo ali sem conseguir caminhar, porque a gente tem às vezes essa sensação, né? Ou para pessoas que têm familiares que estão passando por isso, ou para esses lutos menores que a gente passa no dia a dia de emprego, de casa, de mudanças e tudo mais. Tem um passo a passo, tem um caminho, tem aquela primeira coisa que você sugeriria. Gente, para quem está muito perdido, eu tenho essa sugestão, não sei como que você lida com isso na clínica, dentro do. Eu sei que cada indivíduo é um indivíduo, ele deve ser avaliado, é claro, mas se você puder dar uma dica, assim, pro pessoal, pra gente finalizar. Então, basicamente, se você é um amigo ou um familiar de uma pessoa enlutada, isso não tem muita receita, né, Tami? É a escuta. Se coloque na posição de escuta. Se aquela pessoa trouxer coisas que você não sabe como conversar com ela, ofereça para ela o seu carinho e diga o que você escolher fazer a partir de agora. Se você quiser buscar alguém que possa, um profissional de saúde mental que possa te ajudar, eu vou com você. Então, se coloque presente, se coloque em posição de escuta. Se você é uma pessoa enlutada que está com dificuldade de trabalhar o seu luto, de identificar esses pontos que a gente conversou hoje, do que pode estar por trás desse luto, o meu conselho é procure um profissional de psicologia, porque ele vai te ajudar a desmistificar o que está por trás. Porque quando a gente fala de psicologia, é muito particular. O luto ele é universal, mas ele é muito singular. Sim. Tem muita coisa envolvida. Às vezes a gente não consegue perceber sozinho. O profissional de psicologia que não está inserido no seu contexto, que tem um olhar mais imparcial da situação, vai te ajudar a enxergar aquilo que de repente está na sua frente e você não conseguiu ainda perceber.
Então, se você está no início do seu processo de luto, fique tranquilo. Tudo que você está experimentando, isso eu falo até para você, é normal. Continue nesse processo de autoconhecimento que você está fazendo também. Continue olhando para suas dores, continue identificando dentro do possível, dentro do que você conseguir, o que pode estar por trás. E se tiver muito difícil, tem os profissionais de psicologia que podem ajudar. Né? Ou não Podem espere encaminhar. ficar tão difícil, né? Ou não espere, exatamente. Porque às vezes a gente tem recurso próprio, mas às vezes não tem. Uhum, E se não tem, não se force a isso sozinho. sim. Né? Busque alguém que possa estar com você nesse processo. Eu achei interessante sua fala no início, porque eu acho que ela serve para as duas situações. Que você falou, se você tem um familiar que está passando, está enlutado, escute, se coloque presente. E eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a gente. Se escute, Também. se coloque Exatamente. presente para a sua realidade, porque a gente quer fugir dela porque dói, né? Dói. Exato. Vamos E a acolher a pessoa mais dor. importante da sua vida é você. Olhe para você com muito carinho. Sim. Gente, então essa foi a nossa live sobre o luto. O luto deve ser vivido, o luto deve ser compartilhado. E tudo que você sentir de dores físicas, de sintomas de estômago, de intestino, que seja, faça o acompanhamento médico, deve ser feito para ver ali questões de inflamações e tudo mais, mas lembre-se que olhar para o contexto emocional daquele estômago, daquela região muscular, daquela região articular, é o que vai te colocar em movimento para solucionar internamente tudo isso que você está passando. Então, deve haver sim as estratégias físicas, mas olhar para todo esse contexto emocional que tira de dentro para fora o que você está sentindo, tira o medo de dentro para fora, que é isso que as emoções fazem, tira a insegurança de dentro para fora e te coloca tenso ou te coloca solto, prende o intestino ou solta o intestino. É as emoções colocando para fora o que você está sentindo. Então, se você só olhar de fora para dentro, para o estômago, para o músculo, você vai trabalhar parte, mas é preciso também olhar de dentro para fora o que o corpo está querendo dizer, o que você está sentindo, que às vezes está difícil de enxergar, e como a Ana falou, um profissional vai te ajudar a olhar melhor para isso, porque a sua visão está embaçada por conta das dores, por conta da perda, por conta das emoções. Eu quero agradecer imensamente a presença da Ana Flávia aqui. Olha, teremos muito conteúdo para falar. Eu adorei a sua abordagem. Quero fazer parcerias aí com o trabalho que eu faço, porque eu acho que está muito semelhante aí o que a gente tem trabalhado. E tentar, Eu acho que no fundo nós duas trabalhamos com liberação consciente da dor. sim, sim, e tentar traduzir isso para as pessoas que não estão nessa. Porque a gente lê tanta coisa, a gente busca tanta informação, gente, que vocês não fazem isso no dia a dia. Cada um está na sua área e beleza. Nós, profissionais da saúde, a gente tem a obrigação de traduzir todos os conhecimentos que a gente acessa de forma palpável, de forma prática, para que isso realmente seja útil no dia a dia de vocês e solucione os problemas. Mas estou saindo dessa posição, não tenho que resolver problema de ninguém, não quero esse controle mais, mas eu gostaria de ser uma ferramenta bem aplicável, né? Exato. Também te agradeço muito, agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. Peço desculpas se a minha didática não foi lá tão boa que a primeira Oxe, live, eu fiquei maravilhosa! A gente falou que ia ser em torno de né, 1 hora, já está engasgou. dando 1 hora e 20. 1h20, que bom. Mas fiquei muito feliz pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho. É um trabalho muito delicado, é um trabalho que demanda confiança de ambas as partes, né? Falar sobre dor não é uma coisa fácil. Mas eu estou aqui a todos aqueles que quiserem e precisarem de um acompanhamento. Né? O psicólogo no processo de luta ele vai te acompanhar nesse processo e ser a sua rede de apoio e ser o seu ponto de sustentação quando você precisar. E eu estou aqui para você, Tami, e para aqueles que precisarem também, né? Sintam-se à vontade.
vou atendê-los com muito carinho, vou cuidar com muito carinho. Muito obrigada, Tânia, de verdade. Eu que agradeço. Bom domingão, gente. Domingão de Natal, boa semana, boa Feliz virada Natal de para ano. vocês. Verdade. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente. Gratidão. Gratidão.